situação econômico-financeira, nós vamos falar agora sobre apuração de resultado. Bom, agora nós estamos começando a estudar como se apura o resultado da empresa, de um período, né? Você estudou o balanço patrimonial e lembra que é uma demonstração que mostra o patrimônio da empresa num determinado momento do tempo. Então, se você tem um balanço patrimonial no final de 2020 e um no início de 2020, ou seja, no final de 2019, você tem imagens de situação patrimonial estanques naqueles momentos e você precisa saber o que ocorreu durante aquele período para que esse balanço mudasse. Por exemplo, você tinha um patrimônio líquido de 1.000 no começo do ano, termina o ano com 1.500, então significa que provavelmente você teve lucros não distribuídos de 500, que aumentaram o patrimônio líquido. Ou então aportes adicionais dos sócios de 500, que aumentou de 1.000 para 1.500. Ou então a composição das duas coisas, pode ter lucro e aporte de sócios, não é verdade? Então, mas como que se apura o resultado, se a empresa teve ou não lucro? E, porventura, teve prejuízo, não é? Então, primeira coisa, o resultado das operações deve ser apurado a cada exercício social ou período contábil, que a maioria das vezes coincide com o ano civil. Então, durante o ano, você tem um balanço patrimonial no ano, durante o ano você apura o resultado. A periodicidade é recomendável que a empresa apure o sucesso ou insucesso em períodos mais curtos. Por exemplo, sociedades anônimas na área bancária, elas fazem apurações trimestrais. E mesmo uma limitada, uma empresa pequena, ela tem que ir monitorando o resultado dela ao longo do tempo. Então é interessante que ela tenha balanços patrimoniais em cada fim de mês e apuração de resultados em cada mês, para saber se a empresa vem sendo lucrativa ou não, que mês que ela perdeu, que mês que ela ganhou, que mês que ela ganhou mais, que ela perdeu mais. Né? E aqui tem as situações. Agora vamos lá. Se eu tenho que as receitas são maiores que as despesas, eu tenho um lucro. Se eu tenho que receitas menores que despesas, eu tenho um prejuízo. Fácil, né? Mas só que tem um problema. O problema é que o termo receita é um termo específico na contabilidade e ele não se confunde com recebimento de dinheiro. E o termo despesa é um termo também específico em contabilidade e não se confunde com pagamento de dinheiro. Então eu posso ter uma despesa, por exemplo, com depreciação, desgaste de bens e produtos da empresa pelo uso ou pela obsolescência. Máquinas e equipamentos, né, elas desgastam com o tempo. Usando ou não usando, computador, comprou, passa 2 anos, mesmo que eu não usei, ele perdeu o valor, porque ele ficou obsoleto, não em 2 anos, 4 anos, 5 anos, vai ficando obsoleto. Então existe um negócio que é um registro contábil de reconhecer essa perda de valor do bem pelo uso ou pela obsolescência. Então vejam que esse reconhecimento não gera qualquer pagamento. E eu tenho pagamentos que não são despesas, mas depois o professor vai falar sobre isso, tá certo? Então, continuando aqui, no Brasil no mundo existe 2 tipos de regime para apuração de resultado: o regime econômico e o regime financeiro. A contabilidade utiliza 2 regimes diferentes para apurar os resultados. No regime financeiro, o resultado que a empresa tem é em termos de fluxos de caixa. Então, operações que afetam imediatamente o caixa. A gente, nesse caso, não chama, não chama necessariamente de lucro, só se botar lucro de caixa, aí pode. Normalmente a gente chama de resultado do fluxo de caixa, é o mais correto. Resultado do fluxo financeiro, pode ser também. No regime econômico, vejam que tem um entre parênteses aqui, ou contábil, portanto a contabilidade prefere o regime econômico. Não é só prefere, para apurar o resultado da empresa, lucro ou prejuízo, é obrigado
a ser registrado pelo regime econômico. O contador é obrigado a considerar o regime econômico. Ó, o que será isso? A empresa pode ter receita que ainda não recebeu ou despesa que ainda não pagou. Não é comum, pessoal, a empresa vender a prazo? Às vezes em 12 vezes, às vezes em 36 vezes, 24 vezes. Vai na 1001, faz uma compra grande. A parcela, acho que é mínima, é R$30. Então, se eu gastar R$300, eu posso pagar em 10 vezes. Não é verdade? Então, vendi, tem a nota fiscal, R$300 de nota fiscal. Não recebi, só recebi 30 agora nesse mês. Mas a contabilidade considera como receita R$300. Tá, professor, e os 270 que estão faltando? Elas vão ser reconhecidas como contas a receber, duplicatas a receber. Ok? Ou seja, já há nasceu um direito. R$30 é dinheiro que entra no caixa e 270 nasceu um direito, a empresa tem direito sobre o cliente de receber o dinheiro. E é assim que a contabilidade reconhece a receita. Então não é receita recebida, é receita auferida, conquistada. Esse é o termo, auferido, se chama receita auferida, receita conquistada, seja pelo ingresso do dinheiro no caixa, ou seja pelo ingresso de um direito a receber. A despesa é a mesma coisa. Né? A empresa vai comprar alguma coisa e não paga à vista, paga parcelado. A mesma coisa. Reconhece a despesa no momento em que consumiu o item, não importa se pagou ou não. Quer ver uma coisa muito interessante? Você é administrador de um hotel, o contador vai fazer assim, você vai comprar o shampoo, aquele shampoozinho que você deixa no quarto, você vai comprar aqueles galão bem grande, né, de shampoo, porque você não vai comprar um monte de shampoozinho, você vai encher, né? Ok, você comprou aquele galão. Quando você comprou aquele galão, ele foi para o seu estoque. Não é despesa ainda. É seu. É um ativo seu ainda. Aquilo ainda é um investimento. Quando você bota no banheiro dos quartos e o cara, um cliente vai lá e usou, consumiu o shampoo. Aí é despesa. Ele consumiu o shampoo e vai pagar pela receita. Aí tem a receita e tem a despesa. Isso chama o princípio da confrontação. A despesa nasce quando nasce a receita. Eles são juntos. Porque pensa bem, se não entrar ninguém no quarto, o shampoo está lá. Você pega e usa na sua casa. É um bem ainda seu. Compreende? Então, isso é regime econômico. Isso é regime de competência. O período em que compete a receita, o período em que compete a despesa. Tá? Vejam que eu coloquei aqui, ó, conquistas versus sacrifícios. O sacrifício em a empresa oferecer o shampoo e todas as outras coisas, turma. Naquele momento é que nasce a conquista de cobrar pelo uso daquele shampoo do cliente. Ele poderia dar inúmeros exemplos e vamos deixar esses exemplos para as aulas síncronas, a hora que a gente se encontrar virtualmente, né, conversando sobre essas situações, tá? Bom, se eu entendi aqui, nós vamos evoluir bastante nisso, porque nós, quando falarmos de demonstração de resultado do exercício, são 2 tópicos à frente ainda, nós também vamos falar sobre o que o professor acabou de falar, tá? Sobre essa situação agora. Bom, aí nós vamos para a análise de resultado. Então nós temos o resultado econômico, no regime econômico, toda a receita gerada no período já é considerada, mesmo que ainda não tenha sido recebida, você já entendeu. Assim, as vendas a prazo são consideradas pelo regime econômico e não pelo regime financeiro. Não no momento que recebe, mas no momento que se ganha o direito de receber. E as despesas são todo sacrifício, né? Despesa é todo sacrifício incorrido para obter as vendas. Lembra do shampoo, que o professor deu o exemplo. Pode representar saída de dinheiro no ato, no futuro ou nunca. Quando nunca? Depreciação. A depreciação é um reconhecimento pelo desgaste, pelo uso ou obsolescência de um bem.
Não há pagamento por isso, é apenas reconhecer que aquilo vai se depreciando, se exaurindo, vai moendo, ok? Ok, aquela perguntinha que está aqui, vamos parar um pouco, é o exemplo da depreciação, tá? Mas você pode tentar pensar em outros exemplos e se ainda persistir dúvida, a gente também tira as dúvidas no momento em que a gente estiver ao vivo, né? No momento síncrono. Quando eu falo de regime financeiro, como está aparecendo aqui, a receita, que não deveria ganhar o nome de receita, a gente procura falar receita para o regime econômico. Para o regime financeiro, a gente chama de entrada de caixa. Mas aqui está a receita pelo regime financeiro, é considerado quando efetivamente entrar o dinheiro no caixa. Recebimento de dinheiro. Olha os outros nomes usados: encaixe, embolso. Quando eu falo em despesa pelo regime financeiro, que na verdade são saídas de dinheiro, ou pagamentos, a gente pode falar em desembolso ao invés de embolso. Podemos falar em desencaixe. São termos que se usam em administração. Ok, pessoal? Não é em contabilidade. Contabilidade usa também, mas a gente, como administrador financeiro, precisa conhecer essa diferença entre situação econômica e financeira. Financeiro, fluxo de caixa. Econômico, fluxo econômico. Lucro ou prejuízo. Tá certo? Curiosidade e enriquecendo o vocabulário. Gasto é uma palavra genérica. Investimento é gasto, custo é gasto, despesa é gasto, desembolso é gasto. É um termo genérico. Gasto significa sacrifício com que a entidade arca para obter um produto ou um serviço qualquer. Sacrifício representado pela entrega ou promessa de entrega de ativos, que é uma palavra genérica. Ativos pode ser dinheiro, pode ser um outro bem em troca, pode ser serviço, né? Eu presto serviço, ganho alguma coisa em troca. Então pode ser uma doação, pode ser uma perda, pode ser uma despesa, pode ser um custo, pode ser um investimento. Então, tudo que você pensar é um gasto. Se você não souber usar, não souber se o negócio é investimento, se é custo ou despesa, usa a palavra gasto, que aí você vai estar correto. Desembolso é um termo especificamente relacionado a pagamento. Pagamento pela aquisição de bens e serviços, ou serviço. Ou saída de dinheiro pela aquisição de bens e serviços. Investimento. Investimento é o gasto ativado. É o gasto que está no ativo. Comprei um balde de shampoo. Não é um balde, uma garrafa de shampoo para distribuir nos outros shampoozinhos, como o professor exemplificou. Comprei. Está lá no estoque. Olhei, está ali, está ali. Aquilo é um investimento, é um gasto que está ativado. Comprei um veículo. O veículo está no ativo da minha empresa? Está. No ativo não circulante, no imobilizado. Lembra o imobilizado? Tá. Comprei uma obra de arte para valorizar. Isso é um gasto ativado, está no ativo. É um ativo, um ativo de investimento que a gente chama. Né? Comprei uma guitarra para valorizar, está aqui. Aqui. Opa, aqui. Guitarra para valorizar. Né? É invertido, pessoal, desculpa. A gente se atrapalha aqui. Mas comprei a guitarra para ela valorizar ao longo do tempo, por exemplo, como se fosse uma obra, é um investimento. Isso se eu fosse uma empresa, eu não sou uma empresa, né? Eu sou uma pessoa física. Vamos imaginar que eu fosse uma loja, comprei uma guitarra para revender. É um estoque. Então, ela é também um investimento. Né? Ela só vira custo quando alguém vou levar embora. Aí, duas diferenças, custo e despesa. Veja que até agora falamos só de despesa. Na verdade, se a gente for a fundo, tudo é despesa, tá? Custo e despesa é a mesma coisa, pode ser chamado de despesa. Mas nas indústrias é obrigatório separar. E para a gente memorizar, eu vou ler a definição, depois eu vou dar uma dica, porque vocês vão ter que absorver esse conteúdo. Inclusive, vocês vão ter uma disciplina específica sobre gerenciamento de custo na fase que vem, no terceiro termo. Custo é o gasto relativo ao bem ou serviço utilizado para produzir outros bens e serviços. Despesa é bem ou serviço consumido, direto ou indiretamente, para obter receita.
professor não entendeu. Pensa melhor. Se eu gasto alguma coisa para produzir bem e serviço, eu quero produzir uma cerveja. Eu gasto água, lúpulo, tampinha, garrafa, tudo é custo. Porque eu gastei tudo isso para produzir cerveja. Mas se eu vender a cerveja, não é para produzir cerveja, é para vender. Para obter receita é despesa, despesa de venda. O pessoal da administração da empresa é despesa, despesa de administração. Entenderam, pessoal? Vou fazer um outro exemplo. Vocês lembram do ciclo que o professor ensinou, o ciclo operacional da fábrica de stand-up? O que é custo? É a mão de obra do shape, é custo. É o isopor que é usado para fazer a prancha, é custo. É a lâmina, a resina, o tecido, a quilha, a luz da fábrica é custo. A água usada na fábrica, eu não sei se usa água, é custo. A pintura é custo. O salário do diretor é despesa. O salário de todos os vendedores da empresa é despesa. A luz usada pelo pessoal que vende é despesa. O combustível do carro do pessoal que vende é despesa. Essa é a diferença, tá certo? Outra dica muito legal. Custo, gasto associado à atividade fim da empresa. Despesa, gasto associado à atividade meio. O que é a atividade meio? Administração e venda, genericamente, tá? Nós aprenderemos mais, conversaremos mais sobre isso, mas já gravem porque isso é muito importante. Resultado e reflexo no... Quanto tempo estamos? Resultado e reflexo no balanço patrimonial. Embora o resultado seja apurado à parte do balanço patrimonial, toda a operação de receita e despesa é refletida no balanço, aumentando ou diminuindo o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, ou, né? Um dos objetivos, claro, tive lucro, porque vendi mais do que tive despesas, reflete no caixa, reflete em contas a pagar, que diminuíram, reflete em estoque, porque para eu vender diminuiu o estoque, assim por diante. Reflete em lucro, reflete em todo o balanço. Um dos objetivos de apurar o resultado de um relatório separado é apresentar um resumo ordenado de toda a receita e despesa, propiciando uma apreciação mais objetiva das contas de resultado e facilitando assim a tomada de decisão. Não só a receita e despesa que contribuem para a formação do resultado de determinado período. Outros fatores podem contribuir com aumento ou diminuição de resultado. Perda ou ganho. Perda, a empresa incorre sem querer, sem poder prever. Por exemplo, quando há um desfalque no caixa, um roubo. Quando há uma inundação, não previa, perdi tudo. Quando há greve, né, que eu tenho perdas. Quando há incêndio, perda, né? Produto da farmácia que perde a validade não é para ser perda, aquilo é previsível, porque é administrável, né? Não deveria ser considerado, não deve ser considerado perda, tá ok? Ganho. Ganhos são dinheiro também imprevisíveis, por exemplo, que não faz parte da atividade fim. Quando a empresa vai vender um imobilizado dela, um carro que está velho, ela vai vender pelo preço de custo, quanto é que custa? Comprei por 30 mil, mas o carro já está depreciado, tá depreciado em 15. Se ela conseguir vender por 18, aquela diferença é ganho. Porque o negócio dela não é vender carro. Ganho de seguro. Ela teve um sinistro, ganhou um seguro. É um ganho, né? Esses são os dois exemplos que estão aí. E nós temos um tripé decisorial. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é que fica ruim eu cortar agora. Então, o objetivo da contabilidade, nós já estudamos, é prover dados para orientar os usuários da informação a tomar decisão. E também expliquei para vocês que o principal usuário da informação contábil é o administrador. Então, existe um tripé decisorial do ponto de vista financeiro, que são os 3 ângulos fundamentais para a tomada de decisão nas empresas. Então, é o administrador, vamos usar o administrador como principal usuário.
verificar a situação financeira da empresa. Como? O ideal seria, para o comércio, para a indústria em geral, que o ativo circulante seja maior que o passivo circulante, ou seja, os valores a receber fossem maior que os valores a pagar. Ou que o índice de liquidez corrente, se você se lembrar lá, aquele indicador, seja maior do que 1. Porque se, por exemplo, o índice de liquidez corrente é 1,3, significa que para cada R$1 de passivo circulante, a empresa tem R$1,30. Então dá para pagar toda a dívida de curto prazo e sobra 30 centavos. O primeiro aspecto é a situação financeira. A empresa tem capacidade de honrar as dívidas de curto prazo, que eu acabei de falar. O segundo aspecto é endividamento. A empresa está muito endividada. Um equilíbrio entre o capital de terceiros e o patrimônio líquido normalmente é recomendável. Se você tiver muito capital de terceiro e pouco patrimônio líquido, a empresa tem uma situação econômica frágil. Boa parte da dívida de longo prazo também é interessante. Nós vamos estudar isso um pouquinho melhor depois, tá? E a situação econômica, então, na apuração do resultado, espera-se um bom lucro, a empresa sendo lucrativa. Então, a empresa sendo lucrativa, a empresa não tendo muita dívida, uma dívida mais ou menos parelha com o tamanho do patrimônio líquido. Eu queria deixar uma anotação agora importantíssima. A ausência de dívida não é boa administração. Gravem isso, porque isso será muito comentado em finanças empresariais mais à frente. Apenas a dívida num tamanho administrável, ou seja, que ela não seja muito maior do que o patrimônio líquido. E a situação financeira é a empresa ter capacidade de honrar as dívidas de curto prazo. E para terminar então esse nosso... Aqui ficou um pouco cortado, mas enfim, nós temos aí um tripé decisorial, vocês têm os slides, pode baixar e vocês vão ver. Então os 3 pés são a situação financeira, comparar ativo circulante e passivo circulante. O segundo pé é o endividamento, comparar capital de terceiros com capital próprio. E a terceira situação, o terceiro pé, é verificar se a empresa é lucrativa, se ela tem lucro, ok? E aqui nessa situação financeira e econômica ficamos por aqui. O vídeo ficou um pouquinho longo, era para ser 15 minutos, não deu. Lembrando que vocês já têm condições de fazer exercício da página 10 à página 15 da lista, que tratam sobre esse assunto. E também vou abordar um pouquinho sobre o próximo assunto que eu vou gravar e vou disponibilizar para vocês também, tá?